Olá, boa noite. São 9 horas em ponto. Estamos aqui começando essa live. O tema de hoje vai ser... Peraí, deixa eu começar. Olá, Alzira, Juliana, Luci. Amiga, que saudade de vocês. Você, Júlio... Magali, como é que você tá? Tudo bem, querida? Vamos deixar o pessoal chegar. Hoje vamos ter uma live com um tema muito bom, mas deixa o pessoal começar a chegar aqui. Lola, saudade de você, Lola. Quanta gente. Luci, né? Luci, Júlio, Juliana, Magali, Fábio Tavares, Rosângela, tem um monte. Enfim, vamos deixar o pessoal chegando pontualmente. Nós temos sempre 30 minutos, né, para tratar de algum tema. Minha cunhadinha Tânia Desmarais. Então, hoje o tema é muito bom, é um tema muito alegre, eu fico muito feliz de falar desse tema. Nas lives anteriores nós já tratamos de outras coisas, falamos Nossa Senhora de Fátima, do encontro dela com os pastorinhos. E assim a gente pode ir começando a nossa live. Hoje o assunto eu queria botar aqui na tela. É o triunfo do coração, a vitória do triunfo do coração imaculado de Maria. Não vou botar. Senão fica muito difícil para eu ler. Prefiro assim. Então vamos lá. Eu vou hoje começar. Não vou começar com a oração do Divino Espírito Santo, embora eu goste muito dela e Nossa Senhora fala que a gente deve rezá-la sempre. Mas vou começar com uma pequenininha oração, que é uma jaculatória repetida 3 vezes. E essa jaculatória, muita gente reza essa oração, tem a ver com o tema que nós vamos tratar aqui hoje. Então, eu vou começar com essa oração, tá bom? Então, vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai, esqueci minha Bíblia. A jaculatória, né, a oração pequenininha repetida 3 vezes, é a oração que o anjo ensinou aos 3 pastorinhos, né, lá em Fátima. E ela diz assim: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E uma terceira vez o anjo ensinou que eles deveriam rezar por 3 vezes. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Então, começando, né, na live. Hoje o tema, como eu disse, é um tema que eu vou gostar muito de falar, porque vai falar sobre o triunfo do coração imaculado de quem? De Maria. E eu botei aqui de propósito Nossa Senhora, quando ela apareceu em Fátima, na Cova da Iria. Fátima era o nome do local, e ela ficou conhecida como Nossa Senhora de Fátima. Mas ela se apresenta como Nossa Senhora do Rosário, do Terço. Então eu botei Nossa Senhora de Fátima e aqui a Rainha da Paz, Nossa Senhora, como ela aparece em Medjugorje, a Rainha da Paz. Por quê?
porque nós vamos começar a falar sobre o triunfo do coração imaculado, e a gente sabe que isso está ligado, né? A aparição de Fátima e a aparição de Nossa Senhora em Medjugorje, porque quando ela aparecer aqui em Medjugorje, ela vai dizer: vim terminar aqui em Medjugorje o que comecei lá em Fátima. Isso é uma frase que Nossa Senhora vai dizer. Bom, triunfo significa vitória. E vitória significa que você está lutando. E se você está lutando, você está numa batalha. E batalha pode estar sendo numa guerra. Então, quando ela diz triunfo do Imaculado Coração dela, ela está dizendo, ela está se referindo a uma vitória. E não é qualquer vitória, é uma vitória triunfal, é uma vitória espetacular, gloriosa, exímia vitória, brilhante vitória. Quando a gente diz triunfou, é porque é uma coisa brilhante, gloriosa. É sobre isso que Nossa Senhora fala. Então, para a gente começar, eu vou ler as palavras, né, de Nossa Senhora bem rapidamente, só para a gente relembrar como ela falou isso lá em Fátima. E a gente sabe que ela apareceu para os 3 pastorinhos, né, recapitulando, em 1917. Ela vai fazer a primeira aparição no dia 13 de maio. E é só a gente lembrar daquela música, todo mundo conhece, a 13 de maio na cova da Iria. E ela vai falar algumas coisas, né? Eu não vou repetir porque nós já fizemos live sobre isso. Mas para eu continuar daqui para frente, eu quero repetir as palavras de Nossa Senhora para que todo mundo possa relembrar. A gente sabe também que lá ela vai ter mostrado para os 3 pastorinhos o inferno. Ela vai falar sobre as guerras. Eu vou ler aqui rapidinho. E ela vai falar sobre uma consagração necessária para que o triunfo do coração dela acontecesse. Então, vamos relembrar isso. Ela vai dizer assim: vistes, vai dizer para os pastorinhos, vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz. E terão a paz. Ela vai se intitular depois como a Rainha da Paz. Vamos ligando as coisas. Depois ela vai dizer assim: a guerra vai acabar. Na época, 1917, Nossa Senhora estava proclamando que a primeira grande guerra mundial, que estava em curso desde 1914, iria acabar, porque a guerra vai acabar em 1918, um ano depois. Então ela diz: a guerra vai acabar, mas se vocês, a humanidade, né, não deixarem de ofender a Deus, no reinado do Papa Pio XI, começará uma outra muito pior. E isso vai acontecer. A gente sabe que lá para frente, a Primeira Guerra vai acabar em 1918, lá em 1939 vai começar uma muito pior, que é a Segunda Grande Guerra Mundial. Aí ela vai dizer que Deus vai dar um sinal numa noite e ela vai dizer: sabei que este sinal é um grande sinal que Deus vai vos dar, que era uma luz, mostrando que Deus ia punir o mundo pelos seus crimes por meio de uma guerra, né, que é a Segunda Grande Guerra, por meio da fome, da perseguição à igreja e ao Santo Padre. Mas, para impedir, ela diz, eu virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados, nos 5 primeiros sábados, que é a devoção que a gente falou na outra live. Por isso eu não vou repetir. Ela veio pedir isso como condição, né, para que fosse impedido isso. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia
se converterá no futuro e terão paz por um tempo. Senão, ela, a Rússia, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito o que sofrer. E várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá. Olha, de novo, ela se converterá no futuro. E será concedido ao mundo algum tempo de paz. Bem, eu comecei com essas palavras de Nossa Senhora, porque é muito importante que a gente entenda que o mundo, ele de tempos em tempos, né? Vamos começar explicando assim. Nós sabemos que Nossa Senhora, quando ela veio anunciar isso em 1917, ela depois voltou, então, como ela disse, para pedir a consagração da Rússia. Em 1925 e 27, né? 1925 e 1927, ela vai voltar a falar com a irmã Lúcia, já em particular, e vai pedir que era a hora de se fazer a consagração da Rússia. Eu quero chamar a atenção de vocês que as 3 crianças não sabiam ler, não sabiam escrever. Nossa Senhora vai pedir a elas que leiam, aprendam a escrever e a ler. Então, essas crianças não sabiam nem o que significava Rússia, entendem? Elas não sabiam. Elas passaram um recado sem saber de fato o que estavam falando. Então vejam que importância isso tem. Porque no momento que Nossa Senhora diz que precisa que seja consagrada a Rússia, o Imaculado Coração dela, para que então ela venha se converter, a Rússia se converterá, né, no futuro. Vamos ver se isso aconteceu na época. Vamos ver se isso já aconteceu. Ela diz que para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos 5 primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, ela espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras, perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito o que sofrer e várias nações serão aniquiladas. Isso já aconteceu? Responda para você. Isso já aconteceu no mundo? Várias nações aniquiladas, a igreja sendo perseguida, os bons sendo martirizados, o Santo Padre sofrendo. Isso já aconteceu? Num passado recente? Sim, quem respondeu sim acertou. Sim, olhem para trás e vejam que o mundo não se converteu, a Segunda Grande Guerra veio, né? De fato ela veio, porque o mundo não se dobrou não fez a devoção, por exemplo, ao Imaculado Coração de Maria. O mundo não se converteu, a guerra veio, várias nações foram sim aniquiladas pela Rússia, né? A União Soviética não era chamada nem de Rússia depois, ela foi ser chamada de União das Repúblicas Soviéticas, e ela botou para mais de 40 países, ela aniquilou um deles. A antiga Iugoslávia fazia parte da cortina de ferro dos países do leste europeu que eram escravizados pelo comunismo, pelo poder do comunismo. Perseguiram as igrejas? Sim. Fecharam as igrejas? Sim. Perseguiram os sacerdotes? Sim. Na China, na Rússia, em Cuba, na Iugoslávia, na Hungria, em todos os países que viviam sob a cortina de ferro. As pessoas não podiam nem ter Bíblia. As pessoas não podiam nem ter Bíblia em casa e em lugar nenhum, né? Então, assim, foi uma perseguição enorme? Sim. Horrível também. Então, isso tudo aconteceu? Aconteceu. Aí a gente pergunta, mas então não vai mais acontecer? Sim, também está acontecendo. Por quê? Porque tudo, eu queria ter pego, não peguei. A Bíblia, ela sempre nos conta uma história que é atual e constante. Não é assim que a gente aprende? A Bíblia, ela serve para contar a nossa história e a história do mundo, a história da salvação, uma
uma história atual e constante. Da mesma forma, a aparição de Nossa Senhora lá em Fátima, né, e depois em Medjugorje, onde eu vou entrar ainda, ela conta uma história que está sempre em desenvolvimento, porque nós cristãos, nós igreja, nós católicos, nós não vivemos de coisas prontas, de destinos prontos. A gente tem livre arbítrio. Então Nossa Senhora diz assim: se converterem, se rezarem, se fizerem a devoção ao meu Imaculado Coração, eu poderei salvá-los. É isso que ela está dizendo. Nos dias de hoje, as perseguições ainda acontecem. Mas eu vou voltar então para dizer sobre a consagração. Nossa Senhora então volta em 1925, pede a consagração. Lúcia vai pedir essa consagração várias vezes, mas essa consagração só será feita e aceita por Nossa Senhora no ano de 1984. Depois que o Papa João Paulo II já havia levado um tiro, e aí em 1984 é quando ele, enfim, consegue fazer uma consagração da Rússia e do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Muitas pessoas disseram: essa consagração não foi válida, não valeu. Eu digo que não, a consagração valeu porque foi perguntado, o Papa perguntou a Lúcia, Lúcia foi perguntar a Nossa Senhora, em particular, né? Nossa Senhora aparecia para ela no convento. Nossa Senhora diz que tudo bem, havia sido cumprido lá as regras que precisava para que essa consagração fosse aceita, e Nossa Senhora então disse: ok, aceito. E dali para frente as coisas passaram a mudar, né? A gente vai ver a Polônia se abrindo, a gente vai ver uma perestroika na Rússia com aquele Mikhail Gorbachev, lembram dele? Ele começa a abrir a Rússia toda e vai acontecendo mudanças até que vai culminar em 1989 com a queda do Muro de Berlim, parecendo a queda das muralhas de Jericó. Ninguém deu um tiro e elas vão acabar se implodindo, né? Elas vão acabar caindo. Pois bem, acabou a batalha, acabou o comunismo, acabou a guerra? Não. No mundo, agora sim eu vou falar da Bíblia. No mundo a gente aprende através da Bíblia que a história, ela é meio que, ela muda os personagens, muda as roupagens, mas ela vem de novo, né? A mesma guerra. Qual é essa guerra que sempre vai e vem? Que sempre volta e vai? Que guerra é essa? Que guerra é essa? É a guerra do mal contra os filhos da mulher. Essa guerra vai ser até o fim, do início ao fim da Bíblia. Do livro do Gênesis, que é o primeiro, até o livro do Apocalipse, essa guerra vai existir, minha gente. Não tem jeito. Ela vai mudar as roupagens, vai mudar os séculos, vai mudar os personagens, mas ela sempre vai, e vai depender das gerações para que essa guerra seja vencida em batalhas ou não. E a isso, agora eu vou entrar no tema do triunfo do coração imaculado de Maria. A isso a gente dá o nome, eu vou dar esse nome, né? De final de tempos. Não é final do mundo. Eu vou dar esse nome porque é o nome que todo mundo está usando. E é o nome que Nossa Senhora, ao chegar a Medjugorje em 1981, hoje, dia 24 de junho de 1981, foi quando Nossa Senhora apareceu por primeiro lá no Monte Protsibol. A Ivanka e a Miriana. Mas ela não falou nada, elas viram de longe, elas nem acreditaram que estavam vendo. Então amanhã, dia 25, é que vai ser comemorado realmente os 39 anos que Nossa Senhora vem aparecendo em Medjugorje. E ela está aparecendo lá por quê? Eu preciso fazer um parênteses aqui. Antes de Medjugorje, houve uma aparição em 1961 a 1965 em Garabandal, um lugarejo no norte da Espanha, para
algumas meninas também, 4 meninas pequeninas de 11 anos e pouco, 13 anos. Só que essa aparição, que é muito parecida com a Medjugorje, inclusive Padre Pio, na época, recebeu uma das videntes, a Conchita, e Padre Pio acreditava muito nas aparições de Garambandal. Só que essa aparição de Garambandal, a igreja, no fim das contas, depois de muitos estudos e tal, a igreja acabou por se calar sobre isso, meio que deixar de lado essa aparição. É como se a igreja tivesse rejeitado essa aparição na época. Embora ela tenha sido real, ela tenha sido verdadeira, porque todos os elementos mostram isso. Porém, o detalhe é o seguinte: a igreja, ela é soberana, ela é a voz do Cristo na terra, ela é o corpo de Cristo, ela é a esposa de Cristo, ela é perfeita, ela é maravilhosa, e a gente tem que seguir a igreja. Então, Nossa Senhora, né, o céu, digamos assim, Nossa Senhora com a sua sabedoria, sua humildade, ela, Garambandal findou, e 20 anos depois, quase, em 1981, ela vai fazer quase que as mesmas revelações aqui em Medjugorje. E aí já numa nova etapa do mundo. E quando ela vai se apresentar para os videntes, ela vai dizer que ela é a rainha da paz. A rainha da paz. Eu vou ler mais um pedacinho aqui, ó. Diz assim: o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas, por fim, o meu imaculado coração triunfará, né? E ela vai dizer que o Santo Padre vai consagrar a Rússia ao Imaculado Coração dela, a Rússia se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Então, a gente está vivendo exatamente um tempo agora que a Rainha da Paz veio preparar, que é um tempo que ela diz que é o tempo que virá, o tempo que a Rússia se converterá, que nós teremos um tempo de paz. Isso significa que teremos o triunfo do coração dela neste tempo. Como assim? Então vamos lá. Ela vai dizer nesses 39 anos que a gente vai comemorar amanhã, né, de aparições, ela vai dizer que ela veio terminar, ela fala assim: vim terminar aqui em Medjugorje o que comecei lá em Fátima. O que ela começou em Fátima? Ela começou em Fátima a preparar a gente para compreender que a oração, que através da oração, que através da abertura do nosso coração, a gente alcança essa paz que ela veio anunciar como a rainha da paz. Segura isso que eu falei, esquece e pensa numa ideia assim. Quando todo mundo já teve uma experiência de pegar uma pedrinha e jogar dentro de um laguinho ou do mar, na praia, e ver que aquela pedrinha, quando cai, ela faz um círculo assim, ó. Ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Sabe o que eu tô falando? Aquela ideia de que você joga uma pedrinha e aquela água vai fazendo aquele círculo assim. Nossa Senhora diz em Medjugorje que para a gente alcançar essa paz tem que começar aqui, no meu coração. E aí, ela já está há 39 anos nos formando. Porque a partir do momento que eu começo, vamos lá, vou olhar para dentro de mim, preciso perdoar, preciso ser amável. Sabe, quando a gente começa junto com Nossa Senhora a trazer essa paz para dentro do nosso coração, a gente acaba transmitindo isso para as pessoas que convivem com a gente, para a família da gente, para o trabalho da gente, para o nosso estado, para o nosso governo, para o nosso país, para o mundo inteiro. Nossa Senhora vem desenvolvendo este trabalho há 39 anos. O que Nossa Senhora está fazendo em Medjugorje? Nos ensinando a receber Jesus. Ela fala: vim ensinar a terem o coração para o meu filho. A mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje é apontar para Jesus, né? Como sempre. Mas muito especialmente porque ela diz que é a última aparição que ela vai fazer
mas que ela ia se demorar um tempo conosco, porque ela diz que nesses tempos seria a última aparição dela aqui conosco na Terra. Então ela está falando de que vai ter um final de tempos, vai haver alguma mudança no mundo. É isso que ela está falando? Eu acho que é. E aí ela vai dizer uma coisa que ela vai confirmar isso. Nós sabemos que os videntes de Medjugorje, né, a Miriana, por exemplo, foi a primeira a saber, né? Nossa Senhora deixou com eles e vai anunciar no tempo oportuno 10 segredos. E Nossa Senhora vai dizer que nós vivemos numa época em que o mal, o maligno, está na governança do mundo. Mas, assim que começarem as revelações dos 10 segredos, ele terá perdido essa governança no mundo. Então, Nossa Senhora está realmente nos preparando para uma mudança de tempos. Quando ela começou a aparecer, em 1981, eu me lembro, eu era jovem, e a gente pensava que ela ia, como ela disse, que ia se demorar por uns tempos mais longos. A gente imaginou, nossa, ela vai aparecer por 1 ano. Aí, nossa, ela vai aparecer por 2, por 3 anos. Só que não, já tem 39 anos. E eu me lembro que nós pensávamos muito, se falava muito nos 3 dias de trevas, porque existem profecias sobre isso, existem cartas, 2 cartas de Padre Pio que falam sobre isso. E aí, a gente fica esperando quando tudo isso vai acontecer, por que isso vai acontecer. Então, eu vou dar a primeira boa notícia da noite. Por que isso vai acontecer? Porque nós vamos sim, né, segundo as aparições de Medjugorje, segundo o que eu creio também, viver uma mudança de tempos. Não é o fim do mundo, é uma mudança, como já houveram outras, milhões de outras, né? Na história da nossa salvação está cheio delas. E como o ano que vem vão fazer 40 anos das aparições, eu imagino, isso é puro achismo, mas eu acho que ano que vem, a partir então dos 40 anos, já vão começar as revelações dos 10 segredos. E os 10 segredos serão ruins? Depende. Se estivermos preparados como Nossa Senhora o desejou, sendo ela a Rainha da Paz e nos guiando para o Filho dela, Jesus, estaremos preparados, como estava Noé na época do dilúvio, sem nenhum problema, como estavam os israelitas quando vieram as 10 pragas do Egito, né? Você sabe que a 9ª praga são 3 dias de trevas? Alguém sabe disso? A 9ª praga do Egito, lá da história dos hebreus, a 9ª praga, são 10 pragas também, né? Quando houve mudanças de tempos naquela época. A 9ª praga do Egito são 3 dias de trevas, olha que interessante. Sendo que na casa dos israelitas tinha luz. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que o palco do mundo é o mesmo. O triunfo virá, nós estamos muito perto deles e isto é maravilhoso. Aguenta firme, quem sabe, né? A gente ainda vai viver muitas coisas, mas quando começarem os segredos, foi afirmado por Nossa Senhora que o tempo de governança do maligno no mundo terá findado por um bom tempo. E o coração dela estará triunfante, o mundo terá paz por muito tempo. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que agora, durante, por exemplo, esse momento que o mundo está vivendo de uma pandemia, né? A gente chama assim, mas a gente está rezando bastante, muita gente está se voltando para Deus. Então, assim, tem um lado muito bom, muita gente está olhando e pensando na sua própria vida, se convertendo. Tem sido bom também. Outros não estão nem aí, mas vocês entendem que o triunfo do coração está próximo e isso é uma alegria muito grande para todos nós? Não é fim de mundo, não é. Essas profecias aterrorizantes e que muito mal interpretadas ao meu modo de ver, elas não são destino de humanidade alguma. Quando a gente reza, tudo muda, tudo se transforma. Vide aqui nesse caso da Segunda Guerra Mundial.
né? Era para ter sido muito pior. Planos malignos existem e existirão sempre. Hoje, por exemplo, uma pessoa eu vou falar rápido porque já está no fim, já mais 3 minutinhos só. Me falou sobre a inauguração do túnel São Gotardo lá, né? Do túnel, né, na Europa, que corta a Europa toda. Claudinha, você viu? Eu falei, claro que vi, eu vi isso em 2016. E eu tenho a impressão que o maligno pensava que com aquela inauguração ele ia dominar o mundo, ia dominar a Europa. Conseguiu? Não, não conseguiu. Inclusive, a comunidade europeia, do jeito que ele sonhou, nunca aconteceu da maneira como o plano maligno gostaria. Vejam, a oração muda muitas coisas. A conversão pessoal de cada um de nós é que realmente vai mudar o mundo. Por isso a gente tem que ouvir o que a nossa Mãe do Céu diz em Medjugorje. Eu sou a rainha da paz. Aqueles que viverem as minhas mensagens vão viver na paz. Serão os meus queridos, os meus protegidos. É claro que em 30 minutos, minha gente, não dá pra gente falar tudo. Eu tenho mais pro fim do mês, não, acho que ainda é para agosto. A gente vai fazer um debate muito grande, muito bom, né, sobre tudo isso. Eu pretendo fazer uma live fechada para aqueles que se interessarem, para a gente poder esclarecer muitas coisas. E para essa noite, para a gente terminar, porque já está no horário, eu quero que vocês gravem apenas 2 coisas. A primeira é a seguinte: plano maligno de destruição do mundo, de profecias horrorosas, ele vai existir sempre. Vide o livro do Apocalipse. Ele é uma coisa muito aterrorizante. No entanto, isso é o plano. Não significa que ele será realizado. Tomem cuidado com o que vocês estão vendo pela internet, que vai ser assim, que vai ser assado, que já está previsto, que é profetizado. Porque a profecia que existe do mal já está lá no Apocalipse. Ai, o número 666. Ai, como vai ser? Seremos marcados? Não, minha gente, isso tudo já aconteceu também na Bíblia, lá atrás. Prestem atenção no que eu vou dizer. O mundo precisa de paz. Essa paz existe a partir do momento que eu me converto, me volto para Jesus e quero viver uma vida santa. Uma vida que tenha Deus em primeiro lugar. Não sou perfeita, nenhum de nós o é, mas o desejo de agradar a Deus já é o suficiente. Compreendem isso? E é nessa compreensão que eu quero deixar o recado. Nossa Senhora diz que todo mundo pede muitas coisas, ela fala isso em Medjugorje. Mas que a única coisa que a gente precisa é do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo tem todas as coisas. E é isso que eu vou terminar essa noite dizendo, que a gente possa pedir a Nossa Senhora que mande o Espírito Santo, cada um de nós o deseje de todo o coração e que ele habite bem aqui, ó, no nosso coração, para que assim a gente possa transmitir a paz que só vem de Deus, a paz que Jesus nos deixou. Porque foi a única coisa que ele nos deixou, né? Jesus não deixou nada, não deixou nenhuma herança, nada demais. A gente sabe que o que ele nos deixou foi a salvação, mas ele fez questão de dizer: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. E assim seremos felizes, tá bom? Eu quero ser feliz, eu quero seguir as mensagens dela. Rainha da paz, rogai por nós. E que o seu triunfo seja primeiro no meu coração, porque aí ninguém, nem o mundo, nada pode nos vencer, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus e na paz da Rainha da Paz.